certo, não. Boa tarde. Gostaria de deixar essa palavra para você, meu amigo. É uma palavra que está escrito lá no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 3. Há diferença entre o justo e o perverso. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, disse ao Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Quer dizer, é uma pergunta, que temos falado contra ti? O que a gente temos visto? Muitas pessoas murmurando, por quê? Por que está acontecendo isso? Por que essa peste mundial está atacando as pessoas, está matando as pessoas? Por que tem acontecido isso? O que temos falado contra ti? Murmurações. Temos pessoas falando, por que está acontecendo isso? Será que Deus não está olhando? Deus está olhando por você. Claro que Deus está. Deus está olhando por todo mundo, por todas as nações, por todas as nações do mundo. Aí ele diz, vós dizeis, inútil servir a Deus, que nos aproveitemos cuidado em guardar os seus preceitos, que é inútil, que está dizendo, vós dizeis, inútil servir a Deus, que nos aproveitemos cuidados em guardar os teus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Quer dizer, que tem isso de... Para que a gente tem feito isso? Servimos o Senhor inutilmente. Ora, pois nós reputamos por feliz aos soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Eles tentam, o Senhor escapa. Quer dizer, está falando, eles prosperam. Os que não servem o Senhor têm prosperado. Os que tentam o Senhor escapam. Quer dizer, que adianta servir o Senhor? Que tanto eu como aqueles que não servem o Senhor prosperam. Os que servem o Senhor, não servem o Senhor, prosperam. Os que tentam o Senhor escapam. Quer dizer, as pessoas têm perguntado isso. Isso tem sido a pergunta das pessoas. Mas a palavra de Deus não muda, irmão. Às vezes essa pessoa que escapa de algum acidente, escapa de alguma coisa, prospera, Deus às vezes tem um plano na vida dela e você não sabe. Você sabe qual é os planos de Deus para essa pessoa? Às vezes hoje ela está escapando do mal, é igualzinho Paulo. Paulo perseguiu os cristãos. Ele perseguia os cristãos. Perseguia a igreja do Senhor. E Deus tinha um plano para ele, que era dele que ser um dos maiores pregadores que teve na Bíblia. Ele pregava o arrependimento, através dele ele levava a palavra de Deus. E às vezes tem sido isso na vida dessas pessoas. Tem sido isso que Deus quer fazer na vida dessas pessoas. Ela tem prosperado, ela tem escapado de algum... Deus tem dado livramentos. E você não sabe. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. Senhor, atentava e ouvia. Ouvia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome. Olha, você vê, lá no céu vai ter um memorial, irmão, daqueles que temem ao Senhor, aqueles que obedecem ao Senhor. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. E havia um memorial escrito diante dele, para os que temem o Senhor, para os que lembram do seu nome. Então lá no céu vai ter um memorial, escrito tudo aos que temem o Senhor, aqueles que acreditam no que está escrito, o que está escrito nessa palavra, todos os que está escrito nessa palavra de Deus, os que acreditam, lá vai ter um memorial para os que temem a palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer dizer, o Senhor aos que temem ao Senhor, para que se lembre do seu nome. Vai haver um memorial para os que lembram do Senhor, do seu nome. E eles serão para mim particular tesouro naquele dia, que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Papalieis como um homem popa o seu filho que serve. Quer dizer, Deus disse, você tem um tesouro. Nós somos um tesouro particular para o Senhor, meu. Você é um tesouro para Deus. A maior riqueza que Deus tem aqui na terra é você se arrepender, temer aos mandamentos dele, servir a ele,
você é um tesouro para Deus. Você que serve a Deus, você é um tesouro para Deus. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quer dizer, vai haver uma diferença entre você que serve a Deus e o que não serve a Deus, entre o justo e o perverso. Assim foi nos tempos de Noé. Noé era um homem reto, íntegro diante de Deus. Está escrito lá em Gênesis 6. Gênesis 6 fala que Noé era um homem íntegro a Deus, um homem reto perante Deus, um homem que servia, um homem que temia a Deus. Era um homem que temia o Senhor. Diz lá no Gênesis 6 e versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem havia multiplicado na terra, que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isso lhe pesou o coração. Isso pesou o coração do Senhor. Isso foi na época de Noé. Está lá em Gênesis 6. E a mesma coisa hoje. E hoje, viu o Senhor a maldade. E hoje a maldade, nos dias de hoje, a maldade está se multiplicando. E o mau desejo do coração do homem. Noé, lá na época de Noé, já havia isso. E Deus se arrependeu e pesou o coração de Deus. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que eu criei. O homem, animal, os répteis, aves, porque me arrependo de ter havido feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história: Noé era um homem justo e íntegro entre os contemporâneos. Noé andava com Deus. Quer dizer, aqui Noé andava com Deus. Deus falou porque ia destruir a terra, porque tinha se arrependido. Então houve a diferença. Se você ler o livro de Gênesis, lá fala que a família de Noé, os animais que Noé pôs na arca, foi salvo. E o resto de toda a terra que morreu, foi destruída. Por quê? Hoje nos nossos dias, o que acontece? A iniquidade tem se multiplicado, a maldade tem se multiplicado. Quer dizer, tudo que aconteceu no passado está acontecendo no dia de hoje. Aconteceu em Gênesis, na época de Noé, está acontecendo nos dias de hoje. Então, houve a diferença. Aquele que serve a Deus, a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Será que você tem andado com Deus? Será que eu tenho andado com Deus? Então, há diferença. Por isso que a Bíblia diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então vai haver a diferença, irmão. Para não ficar nas minhas palavras, em Êxodo também tem uma passagem que fala sobre isso. Que fala, Êxodo 10, versículo 23. E não virás uns aos outros, e ninguém se levantou todos do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações, nas suas casas. Êxodo 10, 23. Houve a diferença. Aqui fala sobre lá que não havia, por 3 dias houve trevas no Egito, em Israel, e não havia luz. Por 3 dias ninguém levantava da sua cama. Mas na casa do povo de Deus havia luz nas habitações. Havia luz na casa deles. Havia lá luz. Por quê? Então vereis que ali houve a diferença entre eles e os egípcios que não serviam o Senhor. Ao faraó que não servia a Deus. Na casa deles havia luz, na casa deles não, havia as trevas. E assim diz o Senhor: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. A pergunta é: você tem sido justo ou perverso? Se você é justo, nesses dias difíceis que estão por vir agora,
por esses dias que vão vir agora, que a partir de agora vai vir os dias maus, as coisas que vão vir para acontecer? Você tem sido justo ou perverso? Quer dizer, se você tem sido justo, você vai ver a diferença na sua vida. Porque você vai ter Deus na sua vida, você serve a Deus, você tem Deus, você vai ver a diferença entre o justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Quer dizer, aquele que serve a Deus, entre o que serve a Deus e o que não serve. A pergunta é, você tem sido justo? Você tem servido a Deus ou não serve? Se você tem sido justo, vai haver diferença na sua casa. Na casa dos outros que não servem a Deus, que tem sido injusto perante Deus, tem sido perverso, entre aqueles que não servem a Deus, a casa dele vai estar de um jeito, a sua casa vai ser diferente. Na sua casa vai haver luz, na sua casa vai haver salvação. Quer dizer, então, esse povo aqui, ele estava falando, é inútil servir a Deus, porque, às vezes é o que você fala, eu sirvo a Deus, mas esse mal assolou o mundo inteiro, está assolando a minha família. Não tá, você tem o Espírito Santo na sua casa. Você que serve a Deus, você que é justo, tem Deus com você, Deus te sustenta. Deus tem te guardado, Deus tem te protegido. Quer dizer, vai haver a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Haverá a diferença entre o justo e o perverso. Então, o que você tem sido para Deus? Justo ou perverso? Você serve a Deus ou não serve? Porque essa diferença vai haver na sua vida. Vai haver na sua casa, irmão. Vai haver. As pessoas vão ver a diferença na sua vida. O mundo inteiro está apavorado com essa pandemia. Você que serve a Deus, você está seguro. Você está seguro em Deus, porque você sabe que serve a Deus de coração. Você sabe que você tem servido a Deus. Você sabe o Deus que você tem servido. Você tem sido justo diante de Deus. Então, não se preocupe. Não se preocupe. Nos dias de Noé, foi pregado. As pessoas ouviram Noé falando que era para o povo se arrepender. O povo não se arrependia. Era falar para o povo se voltar para Deus. O povo não voltava. Deus falou. Na época em Êxodo também fala. Foi falado para o povo. Deus falou, deixa o meu povo ir. O faraó não deixou. Aí veio a escuridão, veio as trevas. Irmão, então se arrependa quando dá tempo. Se arrependa quando dá tempo. Se você não tem sido justo diante de Deus, não tem sido justo diante de Deus, tem sido perverso, se você ainda não serve a Deus, há tempo de você servir a Deus a partir de agora. Então sirva a Deus a partir de agora, irmão. Que a mudança vai acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família. Então sirva a Deus. Há tempo ainda, irmão. Há tempo. Noé avisou. Todo mundo achava que Noé é maluco, era louco por construir aquela arca. Falando que ia ser salva a família dele. Mas a palavra de Deus diz que ele e a família dele foi salvo. A sua família tem que ser salva. Então, por amor a Jesus Cristo eu te falo, meu amigo. Cuide da sua vida, cuide da sua salvação. Se arrependa ao Senhor, porque os tempos difíceis estão chegando. E mais haverá a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. A pergunta é, você tem servido a Deus? Então você está seguro. Se você não tem servido, então você se preocupe. Se você não tem servido a Deus, se preocupe, volte para Jesus agora, volte para o Senhor, se arrependa dos seus pecados e volte para o Senhor, que vai haver a diferença. Se você tem gostado desses vídeos, compartilhe esse vídeo, ative o sininho, se inscreva no canal. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, que você tenha uma ótima tarde, que Deus abençoe você, toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.